Bom dia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao Deus grandioso. Meu Deus, quando eu maravilhado, os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Afileço bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar. Ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Itaporanga. Estamos no domingo 5 de julho de 2020. Você é muito bem-vindo, eu sou o pastor Eduardo, né? E temos aqui um estudo esta manhã. Nós vamos fazer primeiramente uma leitura no Salmo 73, versículos 27 e 28. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, uma realidade, né? Todos os que se afastam de Deus, né? Perecem, né? Deus destrói todos os infiéis para com ele. Agora, quanto a nós, né, nós temos, na verdade, prazer de estar junto a Deus, né? Nele nós colocamos o nosso refúgio para proclamar todos os seus feitos, tudo aquilo que Deus tem feito, né, em nosso viver. Assim vivemos para o Senhor nosso Deus.
Vamos então cantar mais um hino aqui, o hino 108. Que paz a mais doce me deres gozar, se dura mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia, somos felizes com Jesus, nosso Senhor. Como toda manhã de domingo, nós falamos aqui os aniversariantes da igreja, né, durante a semana. Lembrando, e não vou deixar de mencionar, né, que a minha mãe fez aniversário dia 29 de junho, né? Parabéns, dona Fauzia, 94 anos. Aqui na igreja nós temos amanhã, dia 6, aniversário de casamento do Hélio e da Neide Yamamoto, né? Parabéns ao casal, Deus abençoe.
No dia 10, o presbítero Adilson Almeida. Parabéns, Adilson. No dia 11, né, também casamento, aniversário da Érica e do Flaviano. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos orar agora, né, em favor dos nossos aniversariantes da semana. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe, Senhor, a vida da minha mãe, Dona Cauzia, completou mais um ano na sua existência. Também, ó Pai, abençoe os casamentos do Hélio e da Neide, da Érica e do Flaviano. O Senhor continue dando a eles sempre a mais doce paz e harmonia no lar. Abençoe a vida desses casais, assim como o teu servo, o presbítero Adilson, né, que completa mais um ano na sua existência. Abençoe a vida dele também. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora para o nosso estudo, né? O nosso estudo aqui é o que é o homem, né? O que é o homem. Nós temos aqui dois textos básicos para isso, né? É Salmo 8, versículo 3 e 4. Salmo 8, versículo 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Também Jó, né, vai na mesma direção, né? Jó 7, 17 e 18. Que é o homem para que tanto o estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento o ponhas à prova, né? Esses dois textos são a base da nossa meditação esta manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, dê, Senhor, capacidade ao teu servo de transmitir a tua palavra, que é tão profunda, cheia de significados, e a todos os que estiverem ouvindo a mesma iluminação para compreender as Escrituras. Abençoe esta meditação da manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós vimos, duas vezes no Novo Testamento, no Velho Testamento, levanta-se a questão: o que é o homem, né? Ou seja, o que significa o ser humano? E duas vezes ela é respondida. E em ambas as ocasiões, a indagação, né, expressa surpresa, né? Até incredulidade, né? Pelo fato de Deus prestar atenção à sua criatura humana, que é o homem, para que o Senhor se lembre, né? O que é o ser humano, para que o Senhor nos visite. Afinal de contas, nós somos insignificantes, né? Se nós compararmos com a vastidão do universo, como também impuros em contraste com o brilho das estrelas. Não passamos de insetos, vermes, se compararmos a imensidão desse mundo, a imensidão do universo, né? O que nós somos, né? Tão pequenos, né? Mas há pelo menos três razões principais para a importância dessa questão. Pessoalmente falando, né? Perguntar o que é o homem é uma outra forma de indagar quem sou eu. Creio que essa é uma pergunta que todo ser humano faz, né? Que é o homem? De onde veio? Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Qual a finalidade da vida, né? Só assim nós podemos dar uma resposta àquele adágio, né? Conhece-te a ti mesmo. A preocupação moderna ocidental com a descoberta do próprio eu, né? Parece que isso é uma questão tão importante e sempre houve, né? Essa questão do ser humano, né? Conhecer-se a si mesmo.
Então não existe área mais importante a ser buscada ou pesquisada do que a nossa identidade pessoal, né? Creio que todo mundo concorda com essa colocação, né? Importante é descobrir isso, né? Essas questões importantes da existência do ser humano, né? É o que somos, afinal. Porque enquanto não nos encontramos a nós mesmos, nós nem podemos descobrir plenamente qualquer outra coisa, né? Não tem nenhum sentido tentar descobrir qualquer outra coisa. Nem podemos crescer em maturidade pessoal. Conta-se que Schopenhauer, né, o filósofo existencialista, né, até mesmo bastante pessimista, estava sentado numa praça lá em Frankfurt, né, ali parecendo um mendigo, todo desgrenhado, né, e aí apareceu ali um guarda do parque e perguntou-lhe: quem é você? No que ele respondeu: como eu gostaria de saber também, né? Então, vamos ver aqui, pessoalmente falando, né? Todos nós gostaríamos de saber quem nós somos, mas profissionalmente, qualquer que seja o trabalho, nós sempre estamos, de alguma forma, servindo as pessoas, né? Médicos e enfermeiras aos seus pacientes, os professores têm seus alunos, advogados e assistentes sociais têm clientes, né? Parlamentares têm seus contribuintes e os negociantes os seus fregueses. Assim como tratamos as pessoas em nosso trabalho, quase depende inteiramente de como nós a vemos, né? Então, dependendo de como vemos as pessoas, assim tratamos as pessoas. É assim que a coisa acontece. Politicamente é uma terceira forma também. Pode-se argumentar que a natureza dos seres humanos tem sido um dos principais pontos de discussão entre as visões rivais de Jesus e Karl Marx. Hoje em dia está muito mais evidenciado isso, né? As pessoas aí que estão aí ou circulando por uma ideologia ou pela forma do ensino do Senhor Jesus, né? Será que os seres humanos têm valor absoluto, que seria a ideia cristã, ou seu valor só tem relação com o Estado, que é a ideia de Karl Marx? Ou, mais simplesmente, as pessoas são servas da instituição, ou é a instituição que é serva das pessoas? Né? Tudo isso faz parte do nosso viver, influencia, né? Aquilo que nós somos, a maneira como nós vemos, né? A crítica cristã, as respostas contemporâneas para essa questão, né? O que é o homem, é que elas tendem a ser de duas formas: ou ingênuas demais em seu otimismo, né? A respeito do que é o homem, ou negativas demais em seu pessimismo acerca da condição humana. Os otimistas são aqueles retratados como os humanistas seculares, né? Aqueles que acham que o Homo sapiens é um produto do processo de evolução, né? Ocorrido ao acaso, e que acreditam que os seres humanos continuam a evoluir. O que há de errado nessa forma de pensar otimista, exageradamente otimista, né? É que não levam suficientemente a sério a queda do ser humano para a perversidade moral e egocentrismo. Nunca levam em consideração que a natureza do humano é perversa, não é fruto do ambiente onde foi criado, né? Há muita gente com doutorado aí que é perversa, gente maldosa, né? Capaz das maiores arbitrariedades, né? O que constantemente tem sido uma situação de desilusão, né? Aos reformadores sociais, né? Não é achando que dando melhores condições de vida que o ser humano se tornará melhor, né? Pelo contrário, né? Vemos aí países suficientemente ricos, né? Que querem impor
a sua escravidão sobre os outros. Tem também os existencialistas, né, que tendem a ser extremamente pessimistas, como Kierkegaard, né, já que não há Deus, eles dizem, né, então também não há mais valores, ideais ou padrões. Né? Esses são os pessimistas, né? Quer dizer, se na cabeça deles não existe Deus, então não tem valores, né? Não tem moral, não tem ideais, né? Mas tais pessimistas não levam em consideração que existe o amor, a alegria, a beleza, a verdade, a esperança, o heroísmo, né? O sacrifício próprio que tem enriquecido a história humana, né? Então, nós achamos totalmente equivocadas as duas visões, né? Desses humanistas seculares, otimistas, né? Que não levam em consideração a natureza humana, e também desses super pessimistas que não levam em consideração toda a beleza, amor, alegria, que também existe, né, na história humana. Então, o que necessitamos, como diz Weil, não é nem o otimismo fácil dos humanistas, nem o obscuro pessimista dos cínicos, mas o realismo radical da Bíblia. E aqui então nós vamos falar desta visão bíblica do que é o ser humano, né? Que é o homem, né? Como o Gênesis retrata como o ser humano é, né? Para isso vamos ter que ler aqui as Escrituras, Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra, né? Então, baseado nesses dois versículos, né, esse relato do Gênesis, nós então vamos basear aqui a visão bíblica, né, do que é o homem. Para começar, né, há muito tempo persiste um debate acerca do que significa, afinal de contas, essa imagem, né, ou essa semelhança divina nos seres humanos, né? E onde jaz essa superioridade do ser humano sobre os animais, por exemplo. Kate Thomas juntou uma porção de ideias exóticas em seu livro Man and the Natural World, o Homem e o Mundo Natural. Ele destaca, por exemplo, o que Aristóteles pensa, que o ser humano é como um animal político, né? Ou Thomas Welles, que o ser humano é como um animal que ri. Ou Benjamin Franklin, como o ser humano é como um animal que faz ferramentas. Ou Edmund Burke, ser humano é como um animal religioso. Ou, né, até por um gourmet, né? Gourmet, James Boswell, que o ser humano é como um animal que cozinha, né? São formas até simplórias, né, de tentar descrever os seres humanos por aquilo que eles fazem, né? No decorrer, então, da narrativa de Gênesis 1, fica claro que é a imagem ou semelhança divina que distingue, sim, né, os humanos, que é o clímax da criação, dos animais, cuja criação é registrada em primeiro lugar. Por exemplo, implica-se uma continuidade entre os humanos e animais.
foram criados os animais, depois os humanos, né? Eles compartilham o fôlego da vida, né? E a responsabilidade de reproduzir-se. Mas creio que essas duas seriam apenas as duas semelhanças mesmo, né? Mas havia também entre eles uma radical descontinuidade, né? Ao se dizer que os seres humanos são a imagem de Deus. Então vai ser a grande diferenciação entre nós e os animais. Por isso que todas aquelas definições daqueles pensadores colocando o ser humano apenas como um animal, né? Um animal político, um animal que come, que anda, que pensa, né? Não é propriamente exato. É uma visão reducionista do ser humano apenas como mais um animal sobre a terra. A Bíblia não trata o ser humano assim, dessa forma. Trata o ser humano como a coroa da criação, né? Como a imagem do próprio Deus. E por isso nós vamos ver de que forma, né? Essa imagem, né? Nos diferencia dos demais seres vivos. Em primeiro lugar, a forma como Deus se dirige a eles pressupõe que os seres humanos compreendem a Deus, né? Ou seja, o ser humano tem capacidade de discernir, né? Eles dizem que frutos podem comer e quais não podem comer, né? Isso não é dito aos animais, né? É dito aos homens porque com certeza os homens entenderiam, né? Teriam discernimento entre uma permissão e uma proibição, né? Entre escolher uma e outra coisa, né? Então isso é capacidade de discernir, né? Também deu também um mandato cultural, né? Ele plantou o jardim e depois colocou Adão ali para cultivar e guardar, né? Essa expressão hoje em teologia é chamada de mandato cultural, ou seja, cultivar o jardim é uma atividade de cultura, agricultura, né? Humana, guardar também, preservá-lo, né? Então, iniciando assim uma parceria consciente e responsável no cultivo do solo. Se o ser humano não está sabendo cuidar e guardar, é porque algo aconteceu com aquele ser humano criado perfeito, né? Que tinha amizade com Deus, se tornou um ser humano pior, mas isso é assunto para a próxima aula. Além disso, Deus passeava no jardim pela viração do dia, deliciando-se com a sua companhia, e sentiu falta dos dois quando se esconderam de Deus, né? Quer dizer, Deus não interage assim com os animais, né? Interage assim com o ser humano. Então somos autoconscientes e temos autocrítica, né? Vivemos inquirindo acerca do universo. Como agora nesta live aqui, né? Estamos inquirindo acerca do ser humano, acerca da vida, acerca do universo, né? Temos essa capacidade. Como disse a um outro certo cientista, um cientista disse para outro: astronomicamente falando, o homem é infinitamente pequeno. E é verdade. Porém, respondeu o seu colega, só que astronomicamente falando, o homem é que é o astrônomo, né? Ou seja, ninguém mais é astrônomo na criação humana, na criação de Deus aqui no planeta, né? Nenhum animal, nenhum vegetal, né? Quer dizer, se somos pequenos no universo comparado com a imensidão, por outro lado, somos esses astrônomos que pesquisam o universo. Em segundo lugar, vem a nossa capacidade de fazer opções morais. O ser humano é um ser moral, né? Nós temos obrigação de fazer o certo, né?
e nos sentimos culpados quando nós erramos. Os animais não têm essa capacidade, né? Representa uma ordem moral fora e acima de nós, né? Das quais, então, todo o nosso vocabulário moral, ordens e proibições, valores e opções, obrigação, consciência, liberdade e vontade, certo e errado, culpa e vergonha, né? Não tem o menor sentido isso para os animais, né? Todas essas situações de valores, de obrigações, ordens, né? Aquilo que é certo, errado, culpa e vergonha, somente o ser humano que tem essa capacidade de assim ser e sentir. Em terceiro lugar vem o nosso poder de criatividade artística, né? Deus não só nos chama para uma mordomia responsável em relação ao meio ambiente, como nós vimos aí agora há pouco, né? Há uma parceria com Ele mesmo no que tange ao domínio e à exploração da natureza para o bem comum. Ele nos deu também, através da ciência e da arte, habilidades inovadoras para transformar a natureza em cultura, né? Para poder dominarmos a natureza. Nos deu inteligência, nos deu capacidade. Então isso também diferencia, né? Você não vai ver aí nenhum coelho criando luz elétrica, né? Nenhum rato aí inventando a televisão, né? Nenhum jumento inventando o arado, né? Então, aquelas definições que aqueles pensadores deram, filósofos, tornando o ser humano apenas mais um animal sobre a Terra, né? É rebaixar demais, né? O ser humano da sua imagem e semelhança de Deus, tornando aí algo que ele não é, né? Nós não somos apenas mais alguns animais sobre a Terra. Essa tentativa de diminuir o ser humano, né? Comparando aí aos animais, é só mais um animal, tem objetivos ideológicos, tem toda uma situação pela qual, né, pessoas vão de querer impor, né, alguma condição sobre nós lá no futuro. Então, primeiro eles rebaixam, né, o ser humano. O ser humano, né, não é nada, é mais do que um animal apenas, né? Mas Deus não nos vê assim, Deus não nos trata assim, né? Nós somos criaturas criativas, né? Como criaturas, nós dependemos totalmente do nosso Senhor. Porém, tendo sido criados à semelhança do nosso Criador, Ele nos deu o desejo e a capacidade de sermos também criadores, né? Então, Deus criou a natureza, tudo que há, e deu ao homem capacidade de criar cultura, né? Tudo aquilo que Deus cria é a natureza, tudo aquilo que o homem cria chama-se cultura, né? Então, os animais não têm essa capacidade criadora. O ser humano não é apenas mais um animal, né? É nesse sentido também que entendemos a declaração do Gênesis, né? Que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, com essa capacidade de criar coisas também, né? Não no nível de Deus, né? Mas dentro daquilo que ao ser humano a capacidade é dada. Portanto, nós dançamos, escrevemos poemas, fazemos música, né? Podemos apreciar o que agrada aos olhos, ao ouvido e ao nosso toque, né? Fazemos música, criamos instrumentos musicais, né? Temos essa capacidade de produzir aquilo que agrada, né, aos nossos ouvidos, né? Então, você não vai ver isso nos animais, né? Por mais que fisiologicamente somos parecidos, né? Até nos alimentamos deles,
mas é só a única continuidade, né, em relação à criação, como já vimos aí. Tudo mais é diferenciado, né, essa capacidade de sermos feitos à imagem de Deus. Em quarto lugar, vem a nossa capacidade para relacionamentos de amor, né? Assim como disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, macho e fêmea o criou. Né? Então essa expressão, façamos o homem, indica a trindade, né? É a primeira expressão bíblica que indica o ser de Deus como triuno, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Indica também, né, que há essa pluralidade intrínseca, né? E, portanto, há um relacionamento entre as pessoas da Trindade, né? E isso também se reflete nas criaturas, né? Macho e fêmea os criou, né? E, portanto, o Senhor também nos fez assim, de uma maneira que possamos refletir, né? O ser que nos criou. Ela torna-se ainda mais clara quando Jesus orou por seu próprio povo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Então, esta unidade de amor é uma peculiaridade do ser humano. Então, há uma unidade de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus se sentia assim em relação ao Pai, né? E queria que a sua igreja, as pessoas que foram regeneradas, que foram tornadas filhos de Deus pela fé na pessoa do Salvador, né? O Senhor, antes da sua morte, orou, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, né? Então, esta unidade de amor é uma peculiaridade do ser humano, relacionamentos de amor. Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, né? Nos corações daqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus, né? Então, não é apenas o amor natural que temos, da afeição, né, por outros seres humanos, a quais amamos, mas esse é um amor especial. O amor que vem de Deus mesmo, né? Deus é amor, né? Totalmente amor, e como nós somos feitos à sua imagem e semelhança, fomos adotados agora como filhos de Deus, esse amor foi derramado sobre nós e nós nos sentimos um, né? Na oração de Jesus, que eles sejam um, assim como nós também somos um, né? Assim também que eles sejam um. Mas o amor que une entre si os seres humanos, portanto, é muito mais que instinto, né? Muito mais que instinto natural. Mais do que um distúrbio de glândulas endócrinas. Ele tem inspirado a maior parte das artes, o maior dos heroísmos e a mais profunda das devoções. O próprio Deus, então, como sendo amor, e nossas experiências de amor são um reflexo da nossa semelhança com Ele. Por amar a Deus, somos capazes de morrer pela fé em Cristo Jesus, né? Só uma pessoa que tem o amor de Deus é capaz de um gesto desse, né? Temos aí os mártires, né? Sem o amor de Deus, o ser humano tem aí a capacidade de afeição natural, de amar o seu pai, a mãe, né? Filhos. Mas esse amor que vem de Deus é tão especial que nos torna capazes de até morrer, né? Pela nossa fé, né? Na pessoa do Senhor Jesus, né?
e só vai ter uma atitude assim de experimentar o martírio, né? Quem realmente recebeu o amor que vem de Deus, senão não vai ter essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre até mesmo as pessoas que amamos aqui, né? Em quinto lugar, temos a nossa insaciável sede de Deus, né? Interessante que todo ser humano tem a consciência de uma realidade pessoal suprema, né? Quem estuda a fenomenologia da religião aprende que quase em toda cultura, ou na maioria das formas de religiosidade, existem aquilo que eles chamam de a possibilidade de existir um ser supremo. Só que eles julgam que esse ser supremo é inalcançável, né? Então, justamente porque Deus é santo, né? E é Ele que se revela às pessoas, né? Então, o ser humano por si mesmo não tem a capacidade de buscar a Deus, né? Porque o ser humano é pecador. A Bíblia descreve que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, e por isso é o próprio Deus que toma a iniciativa de procurar o homem que se perdeu. Lembrando, quando isso aconteceu no Jardim do Éden, o ser humano se escondeu de Deus. Adão e Eva se escondiam de Deus. Antes conversava com Deus, né, todos os dias. Então foi o ser humano que perdeu a capacidade de relacionar-se com Deus, né? O pecado, né, fez separação entre nós e o nosso Deus. De maneira que a Bíblia então relata o ser humano como perdido, né? O ser humano como perdido, mas ao mesmo tempo tem essa necessidade de Deus. Por quê? Deus nos criou, né, para adorá-lo, né? A finalidade principal da existência do ser humano é o seu relacionamento com Deus, né? Já nos criou a sua imagem e semelhança para nos relacionarmos com Ele, para adorarmos, né? Para sermos para o louvor da sua glória. Então está em nós esse desejo de relacionamento com Deus, né? Essa vontade de religar, né? Daí o nome religião. Porém, sabemos que somente na relação com Deus é que podemos nos realizar como seres humanos. Então, enquanto o ser humano não se relaciona com Deus, né, ele vai se embrutecendo também, né? Ele vai se tornando uma pessoa quase aí como um zumbi, né? O pecado vai fazendo um efeito na vida da pessoa que não tem freios. Temos aí as maiores barbaridades e crueldades que os seres humanos são capazes de praticar contra outros seres humanos, também contra a natureza que Deus criou, né? Em razão do fato de que não teme a Deus, em razão do fato de que não se relaciona com Deus, em razão do fato de que a presença de Deus na vida dessa pessoa não existe. E não existindo, então, o ser humano deixado à sua própria sorte, né? Ele se torna, assim, um indivíduo pior, né? Uma pessoa capaz das maiores arbitrariedades. Então, nós precisamos, sim, do relacionamento com Deus, né? Então, mesmo quando estamos fugindo de Deus, sabemos instintivamente que não existe para nós outro lugar de repouso, nenhum outro lar, né? Mesmo quando estamos fugindo de Deus, há em nós essa consciência de que nós não vamos conseguir descanso, repouso, né? A não ser em Deus mesmo, né? E também não vamos nos sentir nunca
realmente voltando para casa enquanto não voltarmos para a casa do Pai Celestial, né? Jesus disse que ia nos preparar morada, né? E para que quando Ele for, nós também estaremos com Ele um dia. Então, sem Ele, nós estamos perdidos e a vida não passa de refúgio, né? É assim, né, que na verdade todo mundo se sente, né? Hoje em dia, para descrever essa ausência de Deus, as pessoas dizem um vazio existencial, né? Que a pessoa não sabe descrever o que é esse vazio existencial, né? Então, às vezes a pessoa tenta preencher esse vazio aí, já que ela não se relaciona com Deus, das piores formas, né? Tentando provocar uma alegria artificial que não dura, né? Que depois vai ser um problema maior para ela, porque talvez seja uma alegria provocada pelo álcool, uma alegria provocada pelas drogas, pela promiscuidade sexual, né? O ser humano tenta preencher a sua existência de diversas formas, né? Tentando aí criar distrações para si mesmo, mas no fundo, ele sabe, né, que isso é de pouca duração, né? E não é algo que realmente mata a verdadeira sede que todos nós temos do Senhor, do Criador, né? Então, nossa maior nobreza reside na nossa capacidade criada de conhecer a Deus, né? O aspecto mais nobre do ser humano é quando ele venha a conhecer o seu Criador finalmente, né? De nos relacionarmos pessoalmente com Ele, de amar ao Senhor e a poder adorá-lo, né? Isso enobrece o ser humano, se enriquece, né? Isso faz com que o ser humano seja refreado na sua malignidade, né? Ele é preenchido com virtudes, né? As virtudes do Espírito Santo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, né? Quer dizer, precisamos de Deus e isso só nos enriquece, só nos enobrece, né? Essas ideologias ateias e materialistas, né? Não são respostas para o ser humano, muito pelo contrário, né? Tem tornado o ser humano pior, né? São as ideologias mais assassinas da história humana, essas que pregam o ateísmo e o materialismo, né? Então, na verdade, nós só somos plena e verdadeiramente humanos quando dobramos os nossos joelhos diante do nosso Criador. Ou seja, enquanto nós não dobramos os nossos joelhos diante do Criador, não somos completos como seres humanos, né? Está faltando, porque o Senhor nos criou com um lugar reservado para Ele em nós, né? E enquanto esse lugar reservado para Deus não for preenchido em nós e na nossa vida, né? Nós somos incompletos, nós somos pessoas incompletas, né? Talvez por isso as pessoas aí fiquem procurando o significado da vida, da existência, não se encontrar ainda, como se diz, né? Porque só vai poder se encontrar quando é encontrado por Deus, né? Então, e nestas coisas que jaz a nossa humanidade distintiva, em nossas capacidades dadas por Deus para pensar, escolher, criar, amar e adorar, né? Então, como eu gostaria de poder parar aqui e que pudéssemos passar o resto das nossas vidas, né? Resplandecendo a mais pura autoestima, né? Essa é outra coisa que foi criada aí pelas ideologias humanas, né? Para explicar a falta do amor de Deus em nós, né? Então, nossa, o que você precisa é autoestima, né? Eu creio que qualquer pessoa que sentir a presença do Espírito Santo, de Deus mesmo habitando em si,
vai ser a pessoa com a maior autoestima possível, né? Imagina, Deus escolheu habitar em mim, né? Quer mais autoestima do que isso? O resto é, né, a tentativa humana de tentar fazer um remendo, né? Um remendo de amor dentro de si mesmo. Mas, né? Eis que existe um outro lado, mais escuro do nosso ser, no qual temos consciência também desse outro lado, e para o qual o próprio Jesus nos chamou a atenção, né? A nossa natureza decaída. Mas esse é assunto para o próximo domingo, para a próxima aula, né? Espero que você tenha sido abençoado com essa exposição esta manhã, né? Que você tenha compreendido a necessidade de buscar a Deus para se tornar uma pessoa completa, né? Você pode sim suplicar ao Criador misericórdia, que Ele revele-se a você, né? As Escrituras não proíbem você de fazer isso, né? E é tão importante quando nós ouvimos a palavra, tendo neles também crido, né? Somos então pessoas que somos transformadas, né? Num relacionamento com Deus. Então, você ouviu a palavra esta manhã, né? Espero que você creia na sua necessidade de Deus e que assim, esse despertar que o Espírito Santo está colocando em você esta manhã te leve a orar a Ele. Que Deus te abençoe, né? À noite voltamos, né? Com mais uma live, né? Bom almoço a todos, bom domingo a todos, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado por essa oportunidade que se renova de ministrarmos a sua palavra esta manhã. Que o Senhor abençoe a tantos quantos acompanhar esta live ao vivo e também aqueles que de alguma forma terão contato com ela. Nós agradecemos ao Pai porque o Senhor nos encontrou e nos trouxe a um relacionamento com o Senhor. A nossa eterna gratidão a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E bom domingo a todos.